Fala galera, eu tô aqui hoje na Olimpo, Instituto Olimpo, para passar com o Danilo, pra gente alinhar aí, ver como é que tá esse corpo. Hoje o Vinícius veio aqui, né, pra gente fazer uma avaliação física nele aqui na parte da fisioterapia, né? Então, primeiro, a gente vai buscar um pouco do histórico do Vinícius, de lesões já prévias no esporte, lesões ou dores recentes que ele vem apresentando aí durante os treinos, já pra gente entender um pouco como que o corpo dele tá, pra gente ir pra parte física, né? Então, a parte física a gente vai fazer alguns testes ali de mobilidade, de resistência física nele, pra ver se ele tem algum desequilíbrio muscular, algum desequilíbrio de controle de corpo que pode prejudicar um pouco na função dele, ou seja, na biomecânica dele, na explosão dele. Então a gente vai tentar associar toda essa parte de avaliação com um pouco do histórico dele, do que ele já vem sentindo, para a gente pensar assim aí num plano de tratamento para o Vinícius, para ele tentar performar o máximo possível e não ter nenhum problema de lesão aí atrapalhando ele nessa temporada. Os caras têm um apelido. Não, eu não gosto nem de falar desse apelido. Quando eu cheguei, eu era mais musculoso assim, só que tipo assim, era só músculo. Aí quando a gente ia fazer meu agachamento, só pegava 260, 70 quilos. Eu não consegui pegar 140, aí os caras me apelidou de estética. Estética. Era só estética. Era tudo... Aí ontem eu mandei pro professor que eu ia vir pra cá, ele falou, vai na clínica de estética. De estética. Enchendo o saco, cara. Mas isso na verdade é bem comum, né? Eu até falo muito, Vinícius, que força não é igual, não é sinônimo de função, ou de performance, né? Então, por exemplo, eu sempre brinco um pouco, senão o bodybuilder seria o melhor atleta do mundo, né? Então, massa muscular não significa que você vai ter controle muscular, que você vai ter reação, né? Resposta muscular fato, né? E a força de fato, porque muitas vezes aquele músculo você só fez um treinamento para ganhar volume, mas não fez um treinamento para ganhar explosão, força bruta específica. Certo. Então é até legal essa brincadeira, mas é muito do que a gente passa para os pacientes mesmo, que você tem que buscar força, mas tem que buscar função também. E aí realmente você vai conseguir na sua prática levar aquilo para performance, né? Eu tenho muita instabilidade, muita falta de força no lombar e no abdômen. Então é uma coisa que a gente está trabalhando muito mesmo. Assim, tá até chato, tipo... Estabilidade muito ruim, tive que trabalhar bastante, ainda tem muito para trabalhar. Meio agachamento dele, não punha carga, ele parecia uma geleia. Eu falei, opa, aqui tem muito que melhorar. Ele falou, Vinícius, vai ser chato, vai ser difícil, mas é necessário. Por exemplo, agora eu fiz 260 no meio agachamento. E assim, eu queria fazer mais, eu falei, não, professor, eu consigo fazer mais e tal. Pô, eu sei que você consegue, só que, sabe, quando eu pegava a barra pra andar pra trás, ainda o quadril ia pra frente, muito instável. Ele falou, não, mas aí a gente pode machucar. De lesão, a única que eu tive, assim mesmo, foi um estiramento na posterior direita, no isquiotibial, só que foi grau 1 e foi quando eu tinha 16 anos. Assim que eu cheguei no atletismo, aí eu competi o Brasileiro Sub-20, foi quando eu dei o grande boom assim, 2021, e aí tipo eu corri 47,30 e 4, e aí foi a marca que me colocou em tudo, só que aí imagina, eu competia 2, 3 vezes no ano, aí aconteceu de eu competir em abril, que foi o Brasileiro, abril ou maio, em julho eu competi o troféu, já fui pra final do troféu com 16 anos, e fazia 30 anos que ninguém ia. Eu fui pra final com 16 anos, o troféu. Aí em junho eu fui campeão sul-americano, em julho eu fui campeão sul-americano do Peru. Imagina, isso tudo 3 títulos, que tinha o Reveza. Em agosto eu fui pro Quênia. Aí quando eu cheguei do Quênia, eu lembro que eu cheguei tipo num dia, eu cheguei tipo em casa de manhã e de noite fui pro aeroporto pra voltar. Então, tipo assim, eu competia 2 competições, de repente, e que tava em agosto eu já tinha competido uns 14 tiros fortes. Esse autocuidado que a gente tem que ter fora da pista é fundamental, Vinícius, porque assim, pense que você está sendo muito bem orientado dentro da pista, seus treinos estão bons, seus exercícios estão bons, mas o extra pista é o que vai talvez ser o diferencial, talvez é aquele milésimo de segundo ali, é aquele, né, é a diferença pro outro atleta que você está tentando ali ganhar, que muitas vezes é isso, a carga de treino, eu sempre falo, o treino dos atletas são muito parecidos um com o outro. Se você for ver, todo mundo tá treinando igual você, intenso igual você, mas é o a mais que vai fazer a diferença, e não só na performance, quanto nas dores, na lesão. Então a gente percebe
Pô, a gente vê no futebol, por exemplo, tem aquele atleta que sempre se machuca e o atleta que raramente se machuca. Quando você vai ver o extracampo que a gente fala, é muito diferente, né? O cara que não se machuca geralmente tem um extracampo muito melhor do que o cara que sempre se machuca. Na pista, nos outros esportes é a mesma coisa, tá? Mas vamos pensar no básico, que é as coisas que você já sabe. Mobilidade, alongamento, né? Ter esse autocuidado tem uma rotina disso? Ter a rotina, cara. Ter a rotina, assim, é seu treino. Enquanto você não pensar que aquilo não é treino, você não vai fazer. Tipo assim, você gosta de falhar no treino ou faltar nos treinos de pista? Não. Então, você tem que colocar na sua cabeça que a mobilidade, o alongamento, a soltura é treino. Então, quando você falhar, você tem que ficar ali, pesar na consciência de tipo, putz, falhei no meu treino hoje. Por quê? Porque eu não fiz minha mobilidade, meu alongamento, minha soltura. Ou seja, eu não ajudei meu corpo a recuperar e no outro dia eu vou exigir dele, só que muitas vezes ele não vai conseguir. Uma hora, a parte boa é que você é novo, mas vai chegando, né, Éder? Um ano, outro ano, que aí a juventude ela não vai conseguindo já mais dar essa recuperação rápida pra gente. E aí muitas vezes o atleta começa a entrar em ciclos de lesões, ciclos de sobrecarga, tá? Certo. Se você começa já a ter esse hábito agora, puxa, você vai ter uma longevidade dentro do esporte de alta performance muito grande. Educar de agora, você então a gente vai precisar ter cabeça de atleta muitas vezes mesmo, vai ter que falar não muitas vezes. É assim, quer ser atleta, quer performar, quer uma medalha olímpica, vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não é que você não dá nunca mais sair, nada disso. Certo, é só ter o equilíbrio mesmo. Então, quando tem uma lesão, né, um pouquinho mais grave, a gente tem um gapzinho, né, como se fosse um buraquinho no meio do músculo, né? Então a fibra muscular ela se rompe, forma um gap, um buraco, e na palpação eu estou deslizando aqui meu dedo e eu consigo sentir esse gap. Mas isso é só numa lesão um pouquinho mais grave. No caso dele é só uma sobrecarga, ou seja, eu sinto o músculo rígido. Então eu estou palpando aqui, aí eu consigo pegar bem em cima do músculo rígido, ele até salta do meu dedo, de tão rígido que ele está. Um tratamento bem básico aqui é soltar esse músculo, fazer uma soltura bem profunda. Mas igual eu falei pro Vinícius, não adianta fazer uma soltura leve, ele tem um volume muscular grande, né? Então é uma soltura que eu vou ter que ir um pouquinho mais profundo. Muitas vezes ir até com o próprio cotovelo aqui, ó, e buscar esse músculo, ó. Se filmar a cara dele agora, ele tá fazendo careta. Mas realmente eu preciso chegar nesse músculo para eu revascularizar ele e relaxar ele de certa forma, porque se ele ficar tenso assim, na hora do treino ele vai atuar tenso assim e ele pode diminuir um pouco a função dele. O problema é que aqui o glúteo, a gente utiliza muito ele na parte de treinamento de agachamento, né, de força, na parte da explosão durante a corrida também, e a gente pode acumular muito gatilho aqui também. E esses gatilhos, né, então pensa, um monte de músculo embolado, um monte de gatilho aqui, diminui um pouco a mobilidade, pode diminuir também a função aqui do quadril, pode relacionar também, às vezes até com falta de estabilidade de coluna, tá? Então focar também aqui nas solturas, principalmente aqui de glúteo e mobilidade de quadril, ajuda bastante a você melhorar um pouco até mesmo essa questão de core e melhorar também a mobilidade aqui da perna, tá? O esquerdo, ele fez bem alinhadinho, subindo e descendo, manteve o alinhamento do corpo. O direito, ele já compensou muito, ele já desequilibrou o tronco. O esquerdo vai... O tornozelo dele já desequilibrou mais, já caiu mais, ele tem que fazer mais força no tornozelo, o joelho entra mais, ou seja, o controle da perna direita, que é a mesma perna que ele teve lesão crônica há um tempo atrás, que ele tem algumas dores insercionais discotibiais, que ele acumula mais tensão muscular, é a mesma perna que ele perde controle. Então você vai vendo que toda a história, desde lá da anamnese, a gente vai conseguindo juntar e as coisas vão batendo, entendeu? Porque não é nada que a gente está achando, né? A gente está vendo mesmo que na avaliação é a perna que tem realmente um pouquinho mais de problema. Saltou. Tático, quanto ir pra frente e voltar. Vou tentar ir pra frente o máximo e volta. Isso. O que você sente? Desconforto. Desconforto, né? Muito desconforto. Vergonha. Tá pode. Tá difícil. É doido. Cara, quadril é
sempre falo, é o segredo da mobilidade do nosso corpo pensando em corrida, tá? Se a gente tem uma boa mobilidade de quadril, a gente consegue desenvolver outras mobilidades mais fácil, tá? O quadril, porque pensar que a corrida é isso aqui o tempo todo, é quadril, tanto no apoio quanto no giro. Então se a gente tem uma boa mobilidade de quadril, a gente consegue executar as funções muito mais fácil. Então você fala, quer um segredo de ganho de mobilidade? Destrava o quadril que você vai se sentir bem melhor. Né? Primeiro. Você vai sentir já bem melhor nas suas funções, nos seus exercícios. Por hoje, acho que assim, a parte inicial aí pro Vinícius, pra gente começar a pensar, né, num plano de prevenção e tratamento para ele, né, foi a avaliação de hoje, conhecer um pouco ele, ver um pouquinho da mobilidade, ver um pouquinho ali da estabilidade dele. É lógico que dá pra gente avançar em muito mais, né, mais coisas aí, pensando em avaliação, parte de corrida, filmar a corrida dele, ver vídeo dele na pista, mesmo na prática ali, para ver o que a gente consegue também ajudar ali na questão de biomecânica de corrida mesmo. Mas é o que eu sempre falo, começar do básico é o caminho pro sucesso, né? Queria agradecer o Danilo, o Instituto Olímpico também, por abraçar, né? A gente sabe que os desafios naturais que o esporte brasileiro já tem que passar. Então, assim, quando a gente tem um apoio desse, né? Acho que principalmente na etapa que eu tô, né? Agora saindo do sub-20, nessa transição aí pro profissional, eu espero conseguir chegar, assim, apresentar a seleção brasileira, as competições ao meu clube da melhor forma possível. Você vai competir quando agora? E deixa em segredo aí quando eu vou competir.